as canções, só para a gente ter ideia, nós fomos criados para a honra e louvor do nosso Elohim. E uma das melhores maneiras de nós louvarmos ao nosso Criador é o quê? É através das nossas canções, ou seja, e o livro de Salmos, ele dá essa alavancada. Se uma pessoa está passando um problema, ela está muito triste, eu não sei se já aconteceu com vocês. O ideal é que não aconteça isso. O ideal é que você não precise fazer isso. Mas quem nunca? Quem nunca? Então, muitas pessoas têm testemunhos maravilhosos de momentos que estavam tristes na sua vida, sem esperança nenhuma. Algumas até tinham desistido de tudo. A gente ouve testemunhos, inclusive até de algumas pessoas, pasmem, que queriam tirar a vida e pegaram uma Bíblia, abriram e justamente cai aonde? Na maioria das vezes, no livro de Salmos. A pessoa abre em Salmos, aí cai num texto lá, o Criador fala com a pessoa, encoraja, a pessoa se quebranta. Então, se por acaso, já vou pedir o pessoal para interagir, quem, em algum momento, repetindo, não é o ideal, a gente tem que ouvir a voz do Criador, mas em momentos de desespero, o Criador é tão bondoso que mesmo que a pessoa faça isso, ele vai e responde. A pessoa abre a Bíblia. Então, se aconteceu isso com alguém, e já o Criador falou com você através dessa maneira, especialmente o livro de Salmos, escreve aí nos comentários para a gente saber. Pode falar. É interessante, assim, que os Salmos, eles conseguem, às vezes, expressar, em alguns momentos, coisas que nós não conseguimos com as nossas palavras. Às vezes, a gente passa por determinada situação que a gente não consegue expressar aquilo que está dentro da gente. A gente vai, pega um salmo que ele fala exatamente aquilo que a gente quer dizer. Então, ele se torna, muitas vezes, teflotes, né? Orações, né? Para determinadas situações da nossa vida. Porque quando não se sabe o que dizer, pega-se, lê um salmo e faz aquele salmo as suas palavras, né? Eu acho isso bem legal. Já tive assim, várias experiências nesse sentido. Acho que muitas pessoas também já tiveram, né? Uma característica bem interessante dos salmos. Então, muito show esse comentário que a Mary fez. Olha que legal. Diversas vezes, eu vou confidenciar para vocês. Repetindo, só muda o endereço. Lembra que eu falo isso? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. O Messias disse, eu venci o mundo, eu superei o mundo. Ou seja, todos nós, durante a nossa trajetória da nossa vida, passamos por altos e baixos. Em momentos de profunda tristeza, que eu também já passei na minha vida, como todos os seres humanos. Qual foi o livro que mais falava ao meu coração? Era justamente o livro de Salmos. Então, inclusive, eu tenho como prática, se por acaso eu começo a me sentir triste, alguma coisa, ainda que eu não esteja lendo o livro de Salmos, eu vou lá e começo a ler de novo o livro de Salmos. Ainda que não estivesse na planilha, que eu estivesse lendo outros livros, ou seja, inclusive é uma prática boa, recomendo aos irmãos, não lerem um só livro de uma vez, leiam vários livros ao mesmo tempo, da Bíblia. Ou seja, mas mesmo que eu não esteja lendo o livro de Salmos, eu introduzo ele, ou seja, porque isso que a Mary falou foi bem interessante. Já teve vezes Deus estar lendo o livro de Salmos, e eu creio que já aconteceu isso com os irmãos e irmãs. Deus pensa assim, puxa, esse salmo aqui não foi Davi que escreveu. Não foi... Não, isso aqui, poxa, se ele não tivesse escrito, eu acho que eu teria escrito, porque era isso que eu queria falar. Então, olha que show isso. Eu acho que com certeza já aconteceu com todos os irmãos e irmãs. A gente fica procurando palavras para colocar para o Criador através de uma oração e tal. E o que acontece? A gente não acha. Aí quando a gente vai para o livro de Salmos, caramba, essa era a oração que eu queria fazer. Então, adquiram também essa prática de escolher algum salmo para ser uma espécie de oração no momento de tristeza. Hoje em dia, como eu disse, existe tanto material, está tão avançado os comentários, as editoras têm publicado tanta coisa boa, que você pode ver lá. Tem salmo para quando... Aqui mesmo, na introdução, a gente já viu. Até na internet, se botar salmo para... Se eu for viajar. Salmo para viajar, e tem um salmo lá. Salmo para tristeza. Salmo, poxa, eu cometi pecado, caramba, será que o Criador vai me perdoar? Tem lá os salmos que você vai utilizar para confessar pecado. Há salmos para celebrar no Shabat, por exemplo, o Salmo 92.
salmo para eu preparar o meu coração. Eu não vou lá para Jerusalém, que eu estou morando no Brasil, mas do Salmo 120 até o 134, as tribos iam cantando esses salmos para celebrar as festas. Vocês estão entendendo a importância do livro de Salmos? Então, vamos lá. A gente vai estar prosseguindo. Então, tinha muito mais coisa aqui para a gente estar lendo, mas o tempo não nos permite. Então, a gente vai agora ler mais alguns comentários. Lembrar, eu já estou pulando várias coisas aqui. A gente está pulando aqui várias páginas de inúmeros e inúmeros comentários, e esse aqui é apenas um livro com comentários de Salmos. Ainda existem muitos outros. A gente poderia ficar o dia inteiro e não acabaria aqui os comentários, mas para a gente ganhar tempo, vamos prosseguir. Vamos lá. Vamos entrar no Salmo 1. Este salmo serve de prólogo para o saltério inteiro. Ao terminar a obra de compilação que reuniu os diferentes componentes dos salmos, ou seja, Terrilim, uma feliz inspiração levou os editores a escolher o Salmo 1 como introdução ao livro inteiro. Ou seja, cada um ia compondo um salmo. Um camarada fazia um salmo, outro, mas teve um momento em que o nosso povo de Israel, a liderança espiritual, teve que escolher, poxa, como é que a gente vai fazer isso? Vou usar uma linguagem moderna, vamos encadernar. Linguagem moderna, vamos encadernar. Não era assim no passado, mas só para a gente entender. Se eu preciso levar numa gráfica e encadernar. Qual vai ser o primeiro salmo, qual vai ser o segundo e tal. Então, olha que coisa interessante. Ao terminar a obra de compilação que reuniu os diferentes componentes dos salmos, ou seja, Terrilim, uma feliz inspiração levou os editores a escolher o Salmo 1 como introdução ao livro inteiro. Apesar de ser um salmo breve, vocês viram que ele tem apenas 6 versículos, seu conteúdo retrata vividamente o tipo de homem que se alimentará das palavras dos salmistas. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Por exemplo, no Salmo 119, versículo 54 diz isso. 119, 54. Toda a variação de interesses espirituais está refletida nesse hino, nesse salmo. As orações e as meditações do saltério estão relacionadas direta ou indiretamente às ordenanças da Torá. Portanto, o saltério é um manual apropriado para os indivíduos piedosos. Mas a lealdade de todo o coração à Torá e a emuná, a fé em suas promessas, de acordo com o Devarim, Deuteronômio 28, do 1 ao 14, lembram lá o capítulo 28, que fala das bênçãos decorrentes da obediência à Torá e as maldições decorrentes da desobediência. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, são as bênçãos, é a parte positiva, decorrentes da obediência. Então, vamos lá. Mas a lealdade de todo o coração à Torá e a emuná em suas promessas, de acordo com Deuteronômio 28, do 1 ao 14, foi submetida a severos testes nos eventos da história. Os observadores da Torá pareciam frequentemente sofrer sob a má sorte, ao passo que os ímpios prosperavam. Quem nunca leu o Salmo 73, no momento de desespero? Salmo de Asaf. Ou seja, em momentos de desespero, o salmista Asaf, ele achava que o Criador não estava olhando para ele, o ímpio prosperava, tudo dava certo, e para ele que servia ao Criador, aparentemente dava tudo errado. Mas se você continua lendo o Salmo 73, chega um momento que dá um start, ou seja, ele vira uma chave na mente dele, na alma dele, e percebe que, no fim, o Criador colocava os pecadores, os ímpios, no lugar escorregadio. Subitamente vinha a destruição deles. E no Salmo 73, o salmista Asaf diz: contudo, Yahweh, eu estou sempre diante de ti. Ou seja, ele, depois de desabafar aquela tristeza toda, ele se sentia injustiçado, aparentemente o que ele fazia dava tudo errado, o ímpio prosperava, mas no final ele chega a uma conclusão boa, de que o Criador estava ciente das coisas que estavam acontecendo. Então vamos lá. Os observadores da Torá pareciam frequentemente sofrer sob a má sorte, ao passo que os ímpios prosperavam. Por conseguinte, entre as muitas vozes que se fazem ouvir no saltério, ouvimos expressões de dúvida e desespero da parte de homens, cuja alma, perplexa diante dos caminhos de Elohim no mundo, estava abatida, conforme a gente vê no Salmo 42, por exemplo, nas Bíblias judaicas, Salmo 42, do 10 ao 12, nas Bíblias cristãs, do 9 até o 11. E Salmo 73, do 2 até o 14.
O salmista sabia bem que os fatos da história e da experiência individual, com frequência, parecem falhar diante das expectativas dos fiéis. Mas ele afirmou que, a despeito de todas as aparências, é verdade permanente que o Criador cuida de todos quantos o temem. E, portanto, tudo vai bem com os que amam a sua Torá, e tudo vai mal com aqueles que a desprezam. Então, vamos lá. A gente vai ver aqui a descrição das duas partes desse salmo. Do versículo 1 até o 3 é um tipo de assunto, e do 4 até o 6 é outro. Vamos lá. Salmo 1, dos versículos 1 até o 3. O homem justo, que em hebraico é tzadik, é inicialmente descrito de forma negativa. Ou seja, existem certas coisas, 3 coisas que ele não pratica. Ele não tem comunhão com os ímpios e suas obras. Então, o justo é descrito depois positivamente. Ele se dedica dia e noite à meditação e à observância da Torá, a qual lhe serve de código de ética e de manual para a vida diária. Tal homem, de acordo com o autor sagrado, terá uma vida estável e próspera. Então, Salmo 1, do 1 até o 3, vem mostrando isso. Ou seja, primeiro, o segredo da felicidade, muitas vezes a gente pensa que é dizer sim para tudo e para todos. Eu, para ser feliz, eu tenho que ser aquela pessoa que digo sim para tudo. Digo sim para tudo. Não, a gente precisa orar, precisa consultar ao Criador. Então, a gente vê que, inclusive, aqui no Salmo 1, versículo 1, a gente vê que esse homem que é feliz, olha que coisa interessante, Ashrei Raiz, ele começa como um homem, ele não começa como um tzadik, não. Ele começa simples, como um homem, um ser humano. Ou seja, as mulheres podem aplicar a si também, ou seja, uma Ishá. Ashrei Raiz, poderíamos ler também, Ashrei Raishá. Feliz o homem, feliz a mulher. Asher lo halar, batsat rechaim. Ou seja, ele disse não para o caminho dos pecadores. Ele disse não também o quê? Aí vem prosseguindo aqui. Vederer hataim lo amad. Vocês reparam que toda hora que aparece essa palavra lo, em hebraico, é não? Ou seja, ele disse não também para os hataim, para os pecadores. Aí diz assim, Moshav letzim lo yashav, ou seja, os escarnecedores, os zombadores, ele também fez assim, não. Então, a gente tem que usar o poder do não. O não é libertador. Então, muitas vezes, a gente se priva de coisas boas na nossa vida porque a gente não sabe dizer não. Pode falar. Tem 2 comentários aqui lá no outro canal. Legal, pode ler. Um é bem Levi, ele está falando que a minha Bíblia tem 151 salmos. Curioso, né? Uhum. Porque... interessante. É um salmo que dá bem legal, isso que o nosso irmão Ben Levi falou. Algumas versões antigas continham 151 salmos. Esse salmo 151, inclusive, foi composto pelo rei Davi quando ele venceu o gigante Golias. Então, é coisa interessante. Tá? Eu coloquei anotado na minha Bíblia. Você colocou na sua Bíblia, não foi? Eu coloquei, e ainda tem um complemento bem legal. Então, bem legal. Esse comentário do nosso irmão Ben Levi foi show. A gente agradece, bem legal. Então, inclusive, a minha esposa colocou na Bíblia dela, escreveu à mão. Esse Salmo 151 foi composto por Davi quando ele vence o gigante Golias. Então, muito bonito. Ele diz, não havia espada na minha mão e tal. Ele vai falar lá com detalhes sobre essa batalha que ele vence Golias. E a Márcia está falando também que os salmos ajudou ela demais quando ela viu as escrituras assim, o socorro veio a ela. Uau, olha que legal, show, que a nossa irmã Márcia falou também, tá vendo? Então, muitos de nós passamos por momentos que a gente fica desesperado, repetindo. O ideal era que nós já ouvíssemos a voz do Criador, mas nós somos seres humanos, nós somos falhos. Muitas vezes eu já passei isso na minha vida também, da gente estar no desespero e tal, que a gente não consegue nem ouvir a voz do Criador, mas olha que maravilha o amor do nosso Criador. A gente, puxa, Criador, fala comigo e tal, eu estou aqui com a tua palavra, e a gente abre, e geralmente vai cair ou no livro de Salmos ou em Isaías. Geralmente acontece isso, tá? Por isso que o livro de Isaías e Yeshayahu também é um livro que fala muito aos nossos corações. Mas hoje a gente está falando de Salmos, ou seja, então quando a gente está no desespero, o Criador tem muita facilidade para falar conosco através do livro de Salmos, do Sefer Tehillim. Então, bem legal que os irmãos e as irmãs estão colocando. Caso alguém queira
queira falar, é só escrever aí. Você já teve uma experiência. Puxa, eu abri o livro de Salmos e tal. Só para vocês terem ideia, qualquer dia eu falo com calma. A minha conversão, eu me converti no ano de 1991. Vamos fazer as contas aí. Os matemáticos de plantão. Vamos lá, em 1991. Já 33 anos. Há 33 anos atrás eu me converti. Eu estava no momento da minha vida. 3 anos antes de eu nascer. Oi? Foi Isso, 3 anos antes do meu filho mais velho nascer, do Davi nascer, né? O Davi tem 30, o Daniel tem 23, ou seja, há 33 anos atrás que eu era do mundo, desse mundo velho aí, né? Do mundo que eu não sinto nenhuma saudade, só me arrependo de não ter me convertido antes, mas tudo tem o seu tempo próprio. O que acontece? Eu abri as escrituras, não foi no livro de Salmos, mas eu abri, qualquer dia eu conto com calma. Eu estava num desespero tão grande, eu tinha uma Bíblia que eu havia ganho da minha tia, e eu nunca tinha lido aquela Bíblia. No momento de desespero eu abri, e não é que caiu o texto certinho ali, o que eu tinha que fazer? E caramba! Aí eu falei com o meu irmão, estava o meu irmão junto de mim, caramba e tal, a gente está fazendo isso aqui mesmo de errado, a gente tem que passar a fazer isso, ou seja, então a palavra do nosso Elohim, ela tem poder para efetuar uma transformação em nossas vidas. E, na maioria das vezes, é via livro de Salmos, tá? Então, vamos lá. A gente vai estar prosseguindo. Então, a gente leu aqui alguns comentários. Então, muitas vezes, conforme no Salmo 73, a pessoa pensa, quem nunca pensou isso? Puxa, Criador, tu és dono do ouro e da prata, por que eu estou passando essa dificuldade financeira? Por que o camarada que nem te serve, o cara é ímpio? O cara monta um negócio e dá certo. Eu monto um negócio e dá errado. O cara é ímpio, tem dinheiro de sobra. O cara deve usar nota de 100 como papel higiênico. Muitas vezes a gente pensa isso. Mas será que essa pessoa tem acesso à vida eterna? Será que a gente está olhando só com olhos com olhos temporais? A gente precisa ver o quê? A eternidade. Olha que coisa interessante. Também a gente tem mania de olhar o macro, mas não dá um zoom na vida daquela pessoa e não vê um monte de problema que ela tem. Exatamente. São muito piores do que não ter dinheiro. Muito piores do que não ter dinheiro. Isso que o Daniel falou foi muito show. Ou seja, a pessoa às vezes tem dinheiro, tem tudo, mas ela daria tudo para ter a paz, a felicidade que você tem, a salvação que você tem, mesmo sendo duro. Uma curiosidade, isso que o Daniel falou foi bem legal. Um fato verídico. Pessoas que serviam ao Criador estavam reunidas, pessoas que serviam até ao Criador. E tinha uma pessoa que era milionário, o cara tinha dinheiro de sobra. Só que ele e a esposa dele não podiam ter filhos. Eu não lembro qual dos dois era estéril. Eles não podiam ter filhos. Olha que coisa interessante. Eles não podiam ter filhos. E com toda a fortuna do mundo, tinha tentado tratamento com os melhores médicos e não tinha conseguido. E eles tinham essa tristeza. E um homem que estava participando dessa reunião, que eles estavam orando e tudo, irmão no Messias, eles eram irmãos. Um homem tinha vários filhos e filhas, era feliz com a esposa, mas era triste, era revoltado porque era duro, não tinha dinheiro. Ou seja, recebia o pagamento e, poxa, unidunité, qual conta que eu vou ter que pagar? Ou seja, muitas vezes a pessoa passa por isso, pessoas sinceras que servem ao Criador. O pecado das nações traz consequências sobre a vida das pessoas, até mesmo aquelas que servem ao Criador, principalmente quando os países no qual a gente está inserido violam a Torá, ou seja, muitas coisas ruins acabam acontecendo conosco por estarmos inseridos nesse contexto de diáspora, galuti. Muitas vezes não tivemos uma formação profissional e tal, seja o que for, não importa. Aí esse camarada aí, um era rico e não podia ter filhos, e o outro tinha muitos filhos e filhas e não tinha dinheiro. Aí aquele rico milionário, percebendo que por incrível que pareça, o milionário ainda ele tinha mais shalom dentro dele do que o outro. Aí ele chegou e falou assim, aí o camarada falando assim, o pobre, eu nunca ficaria triste se eu tivesse o dinheiro que o irmão tem e tal, não sei o que. Aí aquele irmão rico falou assim, olha, o Criador conhece o meu coração, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Vou fazer uma pergunta, olha que coisa interessante, foi verídico. Falou assim, eu te dou agora, pegou o cheque, olha, eu vou escrever aqui agora
Aí falou, não sei quantos milhões lá de reais, não sei se foi no Brasil, ou se foi no país, ou de dólares, não importa, milhões. Eu vou dar aqui para você. Aí o camarada, todo mundo, tu vai dar para mim? Peraí, calma, tem uma condição. Você vai me dar. Falou assim, aquela sua filha ali, aquela pequenininha, pegou a mais nova. Porque esse rico estava querendo dar uma lição para ele, para esse que era pobre, estava chateado, para ele aprender. Para ele ver que ele tinha um tesouro na sua mão. Olha, eu quero aquela menorzinha ali, não vou nem querer os mais velhos e tal, eu quero a menorzinha de todas ali, aquela dali, ó. Tipo, querendo falar assim, você conviveu pouco tempo com ela e tal, quero comprar ela. Aí o camarada falou assim, que isso, rapaz, você tá maluco? Você acha que eu vou vender minha filha, que não sei o quê? Não, então eu dobro, vou dar o dobro. Não, não tem preço não, minha filha, que não sei o quê, que não sei o que. Mas se eu te der toda a minha fortuna? Não, rapaz, sai fora. Aí o rico falou, você tá percebendo que você, ficou provado que você é mais rico do que eu? Nem todo o dinheiro do mundo compra, não estou dizendo a sua família, não estou dizendo todos os seus filhos, não compra nem a sua filha mais nova. Você está percebendo como é que você é muito mais rico do que eu? E assim foi um momento legal para aquela pessoa que era, entre aspas, pobre, entre aspas, tá? Mas ele veio entender que, na verdade, ele era muito mais rico do que aquele milionário, tá bom? E, inclusive, na carta de Yaakov, Hatzadik, Tiago, justo, irmão do Messias, ele diz, não sabeis vós que Elohim escolheu os pobres deste mundo para fazer com que eles sejam ricos em relação ao mundo vindouro? Olha que coisa interessante, tá? Então, Tiago, ele nos traz essa informação. Vamos lá. Salmo 1, dos versículos 4 ao 6. A sorte do ímpio é descrita. Podemos deduzir o caráter do ímpio a partir do versículo 1. Esse caráter mostra o que o justo deve evitar. Os ímpios não são como uma árvore saudável, plantada ao lado de águas abundantes, porém antes se parecem com a palha que é soprada pelo vento. Essas pessoas ímpias desaparecem através do julgamento de Elohim contra todos os que negligenciam a Torá e a ela desobedecem. É óbvio, pois, que todos os homens prestarão contas ao Criador. Então, a gente vê isso. Todas as pessoas vão ter que prestar contas ao Criador. Vamos lá. O teísmo ensina que, teísmo com T, ensina que o Criador não é somente o Criador. Ele também se faz presente entre nós, intervém na história humana, recompensa e pune. Isso deve ser contrastado com o deísmo, com D, que supõe que a força criadora, pessoal ou impessoal, abandonou a criação e deixou as leis naturais no controle das coisas. Os salmos e, de fato, a Bíblia inteira são altamente teístas, ou seja, o mundo não está desgovernado. Então, tem pessoas que acham que o Criador ele abandonou a criação e tal, mas não, o Criador ele não só criou o ser humano à sua imagem e semelhança, como ele supervisiona o quê? Toda a criação. É o conceito de Hashgaha, ou seja, de que ele supervisiona todas as coisas. É um conceito muito difundido. Qualquer dia a gente vai gravar um vídeo até sobre isso. Eu estava outro dia aqui em casa comentando sobre esse conceito de Hashgaha, que significa vigiar, ou seja, o Criador do alto dos céus, ele vigia os seres humanos. Os olhos dele estão postos sobre todos os habitantes da Terra, ou seja, nada passa batido por ele. Nada passa batido por ele. Se ele se preocupa com uma formiga, só para a gente ter ideia, tá? Formiga, que existem mais de 11 mil espécies de formiga, só para a gente ter ideia. E se somar o peso de todas elas da América? E se somar o peso de todas as formigas, pasmem, elas são mais pesadas do que todos os seres humanos do planeta Terra. Olha que coisa interessante, tá? Então, dessas mais de 11 mil espécies... É cultura, né? Oi? Paraxá também é cultura. Estudo de salmos também é cultura. Olha só que coisa interessante. Então, elas são mais pesadas do que todos os seres humanos. Mas vamos pegar uma formiguinha. O Criador se preocupa com ela. Ou seja, ele se preocupa com os pardais. O Mashiach falou, por que vocês estão ansiosos com relação à vida de vocês e tal? Ou seja, até as aves dos céus, os lírios do campo, ele cuida. Então, o Criador cuida de cada um de nós. Então, a criação não está abandonada. Vamos lá. O Salmo 1, versículo 1, agora a gente vai entrar propriamente nele. Então, diz assim, a palavra Ashrei. Aqui diz literalmente, feliz. O justo tem tanta alegria interior como felicidade exterior. Esse salmo começa com Ashrei. Olha que coisa interessante. Os nossos comentaristas em Israel, eles comentam muito o seguinte. Lembra que eu falei que o livro de Salmos está associado à Torá?
as últimas palavras de Moshe, de Moisés. Vai com calma depois, não dá tempo. Já falei isso em vários estudos, mas vou falar de uma maneira rápida. O livro de Deuteronômio acaba no capítulo 34. Ele acaba no capítulo 34. A Torá fecha com o último capítulo, Deuteronômio 34. Porém, ali já está falando sobre Moshe, mas não são palavras dele. As últimas palavras de Moshe se encontram no capítulo 33 de Deuteronômio. As últimas palavras dele é o quê? Feliz és tu, ó Israel. Olha que coisa interessante. Então, ele usa essa estrutura do verbo que asher, ou seja, ashrei, ele usa isso para se despedir do povo de Israel. E o salmista aqui no Salmo 1, ele usa essa palavra para se conectar. Olha, o que Moshe parou lá, o legado dele continua agora no livro de Salmos com o povo de Israel. Ele finalizou falando essa palavra asher, e o livro de Salmos vai começar com isso, ou seja, está totalmente interligado. Essa palavra que a gente traduz bem-aventurado no de Hadashah, é a mesma palavra? Isso, é muito bem lembrado pela Mary. Bem-aventurado. Uhum. Né? Muito show isso que a Mary lembrou. O nosso Messias, então alguém vai pensar, é só uma coincidência. Moshe finalizou com isso, o livro de Salmos começa com isso, quero ver isso na Aliança Renovada. Sermão da Montanha, o sermão mais famoso da história da humanidade. O Mashiach começa, o quê? Lá em Mateus capítulo 5. Ashrei aniei ruach, kishelahem hi malhut hashamayim. Ou seja, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, peraí, Moshe se despede do povo de Israel com essa palavra, Asher. O livro de Salmos começa com essa estrutura de palavra. E Mashiach começa o sermão mais famoso da história da humanidade também com essa palavra. Vocês estão percebendo como a Bíblia é um todo, ou seja, está totalmente interligada. Então vamos lá. Eu vou pedir para o Daniel vai colocar uma pergunta, e aí o pessoal está respondendo? O ouvinte colocou Terrilim 1 e minha esposa Terrilim 20. Olha que show. Todarabá ao nosso irmão Oved e a sua esposa Eliá por terem respondido. O Oved, ele tem como salmo favorito o Salmo 1, que é o que a gente está estudando hoje, e a sua esposa Eliá, o Salmo 20. Olha que show. Isso é legal, sabe por quê? Por exemplo, eu costumo ler os comentários que os irmãos colocam aqui no chat, ou seja, é legal porque a gente vai vendo os salmos que os irmãos preferem e a gente pensa assim, puxa, eu nunca tinha prestado, já li várias vezes o livro de Salmos, mas nunca tinha prestado tanta atenção nesse salmo. Mas o irmão falou que esse é o favorito dele, a irmã falou que aquele é o favorito dela. Puxa, eu vou dar uma atenção especial a esse salmo. Nosso irmão Luiz Guimarães colocou o Salmo 15, Todarabá. Nossa irmã Régia Santos, o Terrilim 91, Salmo 91, Todarabá. Vocês estão vendo que legal? Peraí, tem no outro... Ângelo Santos, Salmo 1, Terrilim 1. Então a gente acaba aprendendo uns com os outros. Então, é muito legal por causa disso. Como a gente está pegando, não é igual uma paraxá que a gente precisa concluir. Então, paraxá, por exemplo, tem paraxá que tem 100 e poucos versículos. Tem 100 e poucos versículos e a gente precisa finalizar ela. Uma das vantagens da gente estudar, por exemplo, além da paraxá, a gente estudar outro livro, como está acontecendo agora, o Sefer Terrilim, versículo por versículo, é essa. A gente vê que a hora está passando. Lembra o que eu falei, que a dificuldade é a gente conseguir resumir? Olha que eu pulei várias páginas aqui de comentários desse livro aqui. Tem mais um monte de livro aqui para ler comentário, mas a gente não precisa ter pressa. Ou seja, pelo que eu estou vendo, e é até uma coisa boa, ou seja, mais conteúdo que vai ficar para a semana que vem. Então, acaba sendo uma bênção disfarçada. Hoje eu vou dar uma entrada no versículo 1, vou dar uma entrada pelo menos no versículo 1, e vamos ver se a gente consegue até o versículo 2. Mas mesmo se a gente tão somente possa dar o pontapé inicial e começar o versículo 1, já vai ser uma vitória. E na semana que vem, a gente prossegue, porque esse estudo de hoje ele é totalmente diferente. Ou seja, porque é a introdução. Hoje é o que é? É o estudo que deu origem à série. Então, sem essa introdução, ficaria difícil a nossa compreensão. Então, vamos lá. Então, como a gente
a gente tem essa possibilidade de continuar na outra semana. Então, é uma bênção disfarçada. É mais conteúdo do Salmo de número 1, é mais conteúdo dele que a gente vai estar vendo na próxima semana. Tá? Então, vamos lá. E assim como a gente estuda também uma paraxá, vocês já repararam que a gente se detém no início dela, ou seja, no início de uma paraxá, está contido o quê? O DNA da paraxá. Então, o DNA do livro de Salmos, ele está no Salmo 1, e especialmente em qual versículo? No versículo 1. Então, Salmo 1, versículo 1, é o quê? Assim como a paraxá, as primeiras palavras são as mais importantes, vão traçar o DNA da paraxá, assim também o Salmo 1 vai traçar o DNA do livro de Salmos, especialmente o quê? O versículo 1. Então, vamos lá. A gente hoje, se a gente conseguir focar nesse Salmo 1 para a gente concluir, Salmo 1, versículo 1, já está bom. Na semana que vem a gente prossegue. Porque é uma pena a gente pegar um conteúdo tão bom igual esse e a gente, por pressa, querer acabar, vou acabar o Salmo 1. Puxa, aí a gente vai ficar assim, puxa, tinha tanta coisa legal para a gente ver. Então, vamos lá. Vamos estar vendo aqui o Salmo 1. Então, a primeira palavra é Ashrei. Ashrei. Essa palavra é da estrutura de Asher. Vocês se lembram que Asher, que é traduzido para o português como Azer, eu nem sei mais como é que se fala, que a gente pega a Bíblia para estudar em hebraico, eu acho que é Azer que o pessoal fala em português. Então, no hebraico, Asher, o oitavo filho do patriarca Jacó, o oitavo filho, se chama Asher, ou seja, a tribo de Asher. E o número 8, ele está associado ao quê? Número 8. Infinito, eternidade, o mundo vindouro. Então, não é à toa que o oitavo filho de Jacó, foi chamado de Asher, ou seja, feliz. Por quê? O 8 é o número da eternidade e Asher significa feliz, ou seja, o nosso destino por toda a eternidade é o quê? Sermos felizes. É a felicidade. Pode falar. A Lúcia, aqui no outro canal, está falando que o Salmo 65 é o favorito dela, onde fala, ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Uau, olha que show! Então, muito legal. Qual é o nome da irmã? Lucy. Então, a irmã Lucy, Todarabá, muito obrigado por esse comentário. Salmo 65, vocês estão vendo que legal? Então, tudo isso aí depois é um dever de casa. Puxa, o irmão falou esse salmo, a irmã falou aquele outro salmo para a gente prestar atenção. Ela ainda disse o trecho específico aí, tá? Tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Olha que legal, tá vendo? Muito show. Então, a gente agradece aí de coração os comentários dos irmãos. Deixa eu ver, das irmãs. Deixa eu ver quem mais. Eu tinha parado no irmão Ângelo Santos. Ele colocou Terrilim primeiro, Salmo 1. Nosso irmão Luiz Guimarães colocou que a sua esposa Josilda, o salmo do coração dela é o Salmo 23. Ó. Ela está dizendo aqui que foi liberta do medo. Olha que bênção, né? Bendito seja Yahuwá. Foi liberta do medo, escuridão. Vocês estão vendo que legal? Como esse livro de Salmos ele é maravilhoso, ele é extraordinário. A irmã Cristiane colocou que é o Terrilim, Salmo 121. Salmo 121, ó, Todarabá. Salmo 121. O meu é o 19. O da Mary é o Salmo 19, tá? O Salmo de número 19, tá bom? Que ela, inclusive, é um salmo que fala muito da Torá, tanto o Salmo 1 como o Salmo 19 e o 119. Então, eles falam muito sobre a Torá. Vamos lá. Ela gosta muito do 19 e ela gosta... E o versículo que ela sempre fala é do início do Salmo 16 também. Lembra que você sempre fala? Além do Salmo 19? Outro bem não possuo, senão te somente. Isso. Digo a Yahuwá, tu és o meu soberano. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Então, ela sempre falava isso. Eu lembro, desde que eu a conheci, o salmo favorito dela é o 19, mas um versículo pensado assim específico, ela gosta muito o início do Salmo 16, tá? Eu gosto do Salmo 8. Né? Daniel, Salmo 8, tem uma história aí. Tem uma história, né? Uma história. Foi fácil escolher. Hoje foi fácil escolher, né? O Salmo 8, qualquer dia. O irmão Elisha fez uma música desse salmo muito linda. Né? Isso, a gente até agradece o irmão Elisha, ele fez uma versão do Salmo 8, muito linda. Vai postar depois. Vai postar depois. Então, os irmãos e irmãs aí
compõem canções, estão sempre nos abençoando aí. E o irmão Verde está fazendo do Salmo 1, né? Ó, e o irmão Verde está fazendo do Salmo 1. Então, em hebraico. Em hebraico. Então, só bênção, tá? A gente só tem que agradecer aos irmãos, tá? Pelas canções maravilhosas que fazem. O meu salmo, que desde que eu me converti, eu me identifiquei muito com ele, pelo fato de eu ser um lutador. Para quem não sabe, tá perto dele, tá perto dele. Não, é um salmo, eu vou dar, como eu sou lutador, eu sou professor de Kung Fu, tá? Que é uma luta chinesa. As pessoas conhecem mais como Kung Fu. Eu sei que fala tá? enverga o arco de bronze. Isso. É o único salmo que ele aparece na íntegra em 2 Samuel. Olha que coisa interessante, tá? Esse salmo, ele aparece, ele é duplicado lá em 2 Samuel. Você vai ler o livro de Salmos e fala, 2 Samuel está colocando esse salmo de novo, o mesmo salmo. Então, vou falar para o pessoal. É o salmo de número 18. Eu falei. Você falou 20, vários. Falou vários, aí chegou perto, falou 23, 24, está perto. Ou seja, é um salmo bonito que fala que Elohim, ele dá às minhas pernas a ligeireza, a agilidade das costas, me põe em segurança nos lugares altos. Com meu Elohim, eu salto uma muralha, eu atravesso um batalhão, um esquadrão, eu venço. Ou seja, então um salmo, para quem é guerreiro, que é um salmo muito legal. E também é bonito porque fala que Yahuá, ele desceu dos céus e montou num querubim e voou velozmente levado pelas asas do vento. Então, assim, eu quando leio, eu costumo visualizar aquilo que eu estou lendo. Então, como eu vim da luta, da arte marcial, quando eu bati os olhos, foi logo no início da minha conversão, falei, caramba, esse salmo aqui eu vou estar lendo sempre ele. Então, de cabeça, assim, quando eu lembro do livro de Salmos, é o Salmo 18 e... Vou dar uma opção também ao pessoal. O pessoal está colocando aí, quem quer colocar 2 salmos, tá? E o outro salmo é justamente esse que a gente está estudando hoje, ou seja, o salmo primeiro. Volta e meia, eu estou puxando ele na minha mente e aplicando ele na minha vida. Ou seja, é um salmo que, embora seja pequeno, mas ele é de uma praticidade incrível, extraordinária em nossas vidas no dia a dia, tá? Então, os meus 2 salmos são o Terrilim 18 e o Terrilim 1, tá? O Terrilim 1, Salmo 18 e Salmo 1, tá? Então, deixa eu ver quem mais escreveu aqui. A nossa irmã Caísla, ela colocou, deixa eu ver aqui, Terrilim 13, e o Bruno, seu esposo Zacariá, é o Terrilim 28, Todarabá, vocês. O nosso irmão Carlos Olim Costa, ele colocou, deixa eu ver aqui, se quiser pode colocar, tá? Do livro de Salmos. Nosso irmão Patrício colocou que é o Salmo 23 e o Salmo 121, Todarabá. Nossa irmã Clarice colocou que é o Terrilim 121. E da filha dela, olha, o Terrilim 18, o dia que ela nasceu, olha. Então, a filha da irmã Clarice, tá? Ela tem como salmo também favorito dela o mesmo que o meu, o Terrilim 18. Olha, eu não estou sozinho aí, tá? Então, Salmo 18. E repetindo, esse Salmo 18, ele tem uma curiosidade que ele aparece lá em 2 Samuel, capítulo 22. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, Todarabá, nossa irmã Clarice. É a irmã Daia Cris. Ela colocou, o favorito dela é o Terrilim 40, Todarabá. A irmã Marta Barros colocou, o Terrilim 70, é poderoso demais, Todarabá. Deixa eu ver aqui. A irmã Daia Cris colocou, então, outro Terrilim que fala forte comigo, além do 40, é o 136, e 19 é o meu dia que nasci, é o 8, Todarabá. Então, vocês estão vendo como que é legal? Como um irmão acaba abençoando, os irmãos e as irmãs acabam sendo bênção. Eu estou sendo profundamente abençoado aqui com os comentários dos irmãos, ou seja, com certeza eu vou dar atenção a esses salmos aí que vocês estão botando. Eu tenho o hábito de depois vir e analisando os comentários que vocês colocam aí no chat. Eu acho muito legal e eu vou escrever com certeza esses salmos aí, para eu meditar mais neles. Então, vamos lá. Ashrei, raiz. Então, o Salmo 1, a gente vai concluir com esse versículo 1. Mas na semana que vem a gente continua.
esse salmo. Ashrei Raish, ou seja, feliz o homem. Esse salmista, que mais para frente vai ser chamado de Tzadik, mais para frente, no decorrer do livro de Salmos, ele começa tímido. Vocês estão percebendo? Que é um versículo que eu sempre uso, que está em Provérbios 4:18. Mas a vereda dos tzadikim, dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É um versículo que volta e meia eu estou falando, do livro de Provérbios 4:18. Então ele começou tímido, Ashrei Raish, feliz o homem. Por que o salmista? Detalhe, uns acham que esse salmo é de autoria do rei Davi, outros acham que não é dele. Então, no milênio, a gente vai perguntar, Davi, você não colocou a sua assinatura nesse salmo? Uns acham que foi você que escreveu, outros acham que não foi você. Por favor, tenha essa curiosidade e me diz o salmo primeiro, perguntar aos Davids, aqui de plantão. No milênio, a gente pergunta. Ele pode dizer que foi ele, ou ele pode dizer que não foi ele, tá? Então, a gente não pode bater o martelo. Uns acham que foi Davi que escreveu e outros acham que não. Mas o que importa é o conteúdo desse salmo. Então, vamos lá. Ashrei Raish, ou seja, o salmista achou por bem, para não nos desencorajar, olha como é que o salmista foi legal, ele colocar o quê? Feliz o homem. Porque talvez a gente olhe para a nossa própria vida e a gente pensa assim, eu não sou um tzadik, eu não sou um justo. Então, eu não posso ler esse salmo. Imagine se começasse assim, Ashrei Hatzadikim, ou seja, feliz os justos, ou Ashrei Hatzadik, ou seja, o feliz o justo. Então a gente já ficaria, esse salmo não é para mim, não. Mas o salmista, ele nivela de uma maneira bem básica, que dá para todos nós continuarmos lendo esse salmo. Opa! Feliz o homem. E repetindo, foi muito legal que a Mary lembrou. Essa palavra, na Aliança Renovada, foi a mesma que o Mashiach falou, que é conhecido como as bem-aventuranças. Então, é bem traduzido, é traduzido para o português como bem-aventurado, não sei o quê, bem-aventurado, não sei o quê, mas no hebraico é ashrei, ou seja, feliz. A tradução literal ao pé da letra é feliz. Vamos lá. Ashrei Raish, feliz o homem. Então, dá para todos nós continuarmos a ler. Asher lo halar, ou seja, feliz o homem que não. Então, eu vou fazer de uma maneira bem didática, tá? Então, para que a gente venha aprender. Para que a gente vai aprender nas nossas vidas. Ou seja, a gente não precisa ser mal educado, a gente não precisa ser pessoa grosseira. Cada um de nós temos o nosso espaço, ou seja, temos a nossa maneira de pensar, temos aquilo que o Criador falou com cada um de nós. Então, a gente precisa exercitar no nosso dia a dia o quê? Com educação, o poder do não. Então, cada vez que aparecer a palavra lo aqui, eu vou fazer assim com a mão, ou seja, para que fique bem visual. O que eu e vocês, o que todos nós precisamos fazer assim na nossa vida? Ou seja, não é ser mal educado, não é dar um soco, vocês estão entendendo? É só colocar a mão assim, olha, esse aqui é o meu espaço. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que não reconhecem o espaço dos outros. Ou seja, então tão somente uma mão assim, olha, lo, ou seja, não. Então, você só coloca a mão assim na frente. Então, vão pensando aí, será que tem áreas na minha vida e na vida de cada um de vocês aí que está dando tudo errado, que é porque a gente não fez isso, a gente não colocou essa mãozinha assim, não fez o lo, que em hebraico significa não. Não em hebraico pode ser lo ou então al, e são as mesmas letras. Lo é lamed alef e al é alef lamed, só muda a ordem. Olha que curiosidade interessante, tá? Ou seja, então, essa palavra não, certa vez a gente estudando o livro de Josué teve que vencer 31 reis. Olha que coisa interessante. Lo, em hebraico, é um lamed e um aleph. Para eu escrever o número 31 em hebraico, é um lamed e um aleph. Olha que coisa interessante. Josué e Yahushua bin Nun, para vencer os 31 reis, quantas vezes ele teve que fazer lo, não, para sua inclinação humana, carnal, que ele era pecador como cada um de nós. Quantas vezes ele teve que fazer lo para conselhos que não procediam do Criador, que davam para ele. Vocês estão entendendo? Teve que dizer lo, não, para o seu medo, para a sua timidez. Imagina substituir Moisés, tá? Então, vamos lá. Então, Ashrei Raish, feliz o homem que lo, ou seja, não, andou, lo halar, batsat rechaim. Então, a primeira parte do Salmo 1, versículo 1 é aqui. Ele é dividido em 3 partes. Então, olha só,
esse verbo ralar, em hebraico, deixa eu escrever, eu vou pedir aqui o Daniel para pegar um quadrinho para mim, por favor. Tá? Pega um quadrinho, pode ser até aquele quadrinho que eu escrevo com uma... que é com uma canetinha. Isso, esse daí. É esse daí mesmo. Tô com a canetinha dele aqui, tá? Vamos ver. Se os irmãos e as irmãs não enxergarem, é só me avisar. Ó, esse quadrinho aqui, ele é de LED, não é isso? É de LED. Então a gente escreve, não tem nem perigo de sujar a mão. Vamos lá. Vinha escrito que era LED. Vamos lá. É um LED. É um LED mais simples, de criança, tá? Então, como eu sou criança há 56 anos, ou seja, sou jovem há 56 anos, vou usar ele. Vamos lá. Se ficar brilho ou vocês não conseguirem enxergar, é só me avisar. Então, vamos lá. Então, vou escrever aqui ralar. Em hebraico. Vamos lá. Escrevam aí se está dando para ver, se está dando para enxergar. Eu acho que está dando para o pessoal enxergar. Eu tive que botar assim meio de lado, assim, ralar. Então, aqui está escrito ralar. Da onde surgiu a palavra o quê? Surgiu a palavra halahá. Halahá, vocês sabem o que é halahá. Por exemplo, nossos irmãos da casa de Arudá, Judá, eles têm muitas halahot, que é o quê? Halahá no plural, ou seja, muitas doutrinas, muitas maneiras de pensar. Essa palavra halar, literalmente é o quê? É andar, é a pessoa estar andando. Ou seja, vocês lembram da paraxá Lech Lechá? Essa mesma estrutura de palavra que o Criador fala para Abraão. Lech Lechá. Ou seja, saia, duas saídas, saia geograficamente e espiritualmente, saia para dentro de você mesmo. Então, ralar está associado à maneira da pessoa caminhar. Aí talvez alguém vai pensar, a maneira da pessoa fazer caminhada, 100 metros rasos, maratona. Não somente nesse sentido de caminhar fisicamente, mas no sentido metafórico, vamos dizer assim, de uma maneira mais profunda, ou seja, o nosso caminhar, como é a nossa maneira de nos movimentarmos. Então, feliz o homem que lo halar, ou seja, não andou, ele não teve a halahá dele, ele não teve a doutrina dele, de acordo com o quê? Aí vem dizendo aqui, Batzat Rechaim, ou seja, feliz homem que não andou segundo o conselho dos perversos, dos ímpios. Então, o contrário de tzadik é o rachá. E aqui no plural, aqui está no plural, ou seja, Rechaim. Ou seja, precisamos escolher se vamos ser um tzadik, um justo, ou um rachá. Aqui está no plural, Rechaim. Então, esse homem agora, esse homem que está começando o Salmo 1, que a gente vai ver quanta coisa maravilhosa vai acontecer com ele. No Salmo 2, vamos ver coisas positivas que ele faz, que é meditar na Torá, dia e noite e tal. A gente vai ver que ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas e tal, tudo mais. O que acontece? Primeiro, ele não está se preocupando só com as coisas positivas. Ele primeiro está fazendo corte. Tramontina, corte rápido. Lembram que volta e meia eu estou falando para vocês, criação é o quê? Corte. Tramontina, corte rápido. De vez em quando vocês veem na internet uns vídeos de alguém falando alguma verdade nua e crua, é o quê? Tramontina, corte rápido. Aí o pessoal até faz brincando. Ou seja, criação é corte. Então... Quando as coisas começam a ser cortadas na nossa vida, é porque ele está criando, né? Isso, exatamente. Na verdade, ele está criando um outro ambiente. Né? Exatamente, está criando um outro ambiente. E não, dizer não é estar cortando. Ou seja, então a gente precisa cortar. Às vezes a gente está achando que na nossa vida, para ela ser legal e tal, para ser abençoada, a gente tem que incorporar uma série de práticas novas. É legal a gente incorporar práticas novas. Mas imagina, se a gente quer colocar vou dar um exemplo aqui. A gente quer colocar uma mesa nova na nossa sala. Não seria mais interessante a gente tirar a mesa velha, tirar o sofá velho, tirar as coisas velhas para ter mais espaço para aquela coisa nova entrar? Vocês estão entendendo que interessante? Então, repetindo, é importante colocarmos coisas boas, mas primeiro precisamos preparar o caminho, ou seja, tirar as coisas ruins para que tenha o vaso, ou seja, o recipiente para receber as coisas boas. Então, também não adianta tirar as coisas ruins
e não colocar não dores. acrescentar as coisas boas. Exatamente. Né? Então, também bem legal isso que a Mary falou. Ou seja, Mashiach cita um exemplo lá de uma pessoa que havia sido liberta, ou seja, da operação dos Shedim, dos demônios, que Yahuwah os repreenda em nome de Yahushua HaMashiach, e o que acontece? Aquela pessoa não buscou o Criador. Foi liberta e a casa ficou bonita, varrida, adornada. Aí, aquele espírito maligno que saiu sozinho, aí ele volta, a casa está limpa, adornada, mas está vazia. Tirou eu que sou ruim, mas ficou vazia. Aí ele chama 7 espíritos piores do que ele e vem habitar nessa pessoa. E o último estágio se torna pior do que o primeiro. Ou seja, a pessoa que foi liberta de um demônio, se ela não colocar coisas boas no lugar, virão o quê? 7 piores. Vocês estão entendendo que interessante? Então, as duas coisas são necessárias. Mas primeiro a gente tem que tirar as coisas ruins. E a gente vai ver que isso é o que é descrito no Salmo 1, versículo 1. E no Salmo 1, versículo 2, a coisa boa vai ser colocada. Ou seja, é a Torá, a meditação na Torá dia e noite. Então, esse verbo hebraico aqui, ralar, ele está associado ao quê? A maneira da pessoa se movimentar, ou seja, ralar. A doutrina, o estilo de vida da pessoa. Quem quiser anotar, o Criador fala a respeito de Hanor, de Enoque, um homem que nem conheceu a morte, que ele andava com Elohim, ou seja, ele andou com Elohim. Vai Haler no hebraico. Bereshit, Gênesis 5:22. Noah também andava com Elohim. Bereshit, Gênesis 6:9. Hit Haler. E é ordenado a Abraham, em Bereshit, Gênesis 17:1. Hit Haler, ou seja, que ele ande na presença de Yahuwah Elohim. Vocês estão entendendo? Ou seja, aqui são exemplos positivos que eu estou dando desse verbo ralar. Ou seja, doutrina, estilo de vida. São exemplos positivos. Mas aqui o salmista identificou que o ralar, ou seja, o caminhar, a halahá desses ímpios, ou seja, não era bom. E ele disse não. Vamos lá. Para a gente conseguir concluir esse shiur. Vamos lá. O segundo não. Vamos para o segundo não. Ele diz assim, o vederer hataim lo amad. Então diz assim, e no caminho dos erradores de alvo, dos pecadores, ou seja, hataim é o plural, tá? São os pecadores, são os erradores de alvo. O vederer hataim lo amad, ou seja, e no caminho dos pecadores, dos erradores de alvo, ele não... Vamos ver essa palavra agora aqui, tá? Essa palavra amad, no hebraico, é estar de pé, permanecer. Olha que coisa interessante. Então, essa palavra amad, no hebraico, ela significa estar de pé, permanecer. Então, num sentido positivo, olha que coisa interessante. Minha esposa sempre gosta desse texto original em hebraico, lá em Yaakov, Tiago, no capítulo 1, traduzem mal. Feliz o homem que suporta a aprovação. Parece que ele é um coitadinho, está suportando, está só tomando pancada. Porque depois de provado, receberá a coroa da vida que Yahuwah prometeu para aqueles que o amam. Tal. Só que no hebraico aparece qual verbo? O verbo amad. Yaakov, Tiago, o irmão do Messias, ele está dizendo assim no original. Feliz o homem que, olha aqui, ó, que legal, que está de pé, que permanece, que se levanta em meio às suas provações. Vocês perceberam que interessante? Ou seja, então você imagina alguém, muda esse quadro na sua cabeça. Suporta, só alguém que está tomando pancada. Não. Esse homem, lá em Tiago, capítulo 1, ele é mais do que suportar, ou seja, ele se coloca de pé, ele permanece, ele se levanta em meio à provação dele. Vocês estão entendendo? Eu estou citando uma aplicação positiva do verbo amar. Mas aqui, o que acontece? E no caminho dos pecadores, lo amar. Então, ele está usando o segundo não aqui, o salmista. Então, ele está dizendo assim, e no caminho dos pecadores, ou seja, ele não permanece, ele não se levanta, ele não fica de pé ali no caminho daqueles pecadores. Vocês estão entendendo que interessante? Então, vamos lá. A gente poderia usar uma comparação também de... O primeiro exemplo é uma pessoa, ralar. O primeiro não. A pessoa começou a se movimentar, a fazer uma coisa errada. Aí agora, imagina que ela chegou num lugar e ela está pensando em fazer a coisa errada, propriamente dita, de uma maneira mais profunda. Então, imagina alguém olhando uma vitrine.
contemplando o pecado. Vamos imaginar que o pecado tivesse numa vitrine e a pessoa se colocou de pé ali, permaneceu, ficou ali, ou seja, esse verbo amar. Se levantou, está ali e tal, mas nós precisamos o quê? Dizer não. Aí vamos agora para o final desse versículo 1. Diz assim, Uv Moshav Letzim Lo Yashav, ou seja, vocês perceberam que apareceu a palavra Moshav aqui? É uma palavra bem comum para os israelitas. A gente sabe que muitos israelitas conseguem morar em Moshav, em lugares que tem bastante israelitas. Ou seja, Moshav. Então, esse termo é muito comum entre o nosso povo de Israel. Ou seja, Moshav é uma morada, significa morada, se assentar naquele lugar ali. Como a gente disse anteriormente. Ou seja, tem até uma paraxá que é Vayeshev, que fala sobre o patriarca Yaakov, que ele morou, ele habitou, ele permaneceu. Então, só para a gente entender, o Moshav Letzim, ou seja, e na Moshav, na morada, ou seja, na permanência, no lugar onde eles costumam ficar por muito tempo, ou seja, o Moshav Letzim, ou seja, e na habitação, na casa dos escarnecedores, dos zombadores, Lo Yashav, ou seja, ele não fez ali a sua morada, ou seja, ele não permaneceu ali, ele não ficou morando naquele lugar, ou seja, ele exercitou o terceiro não. Então, que venhamos ser abençoados com o shiur, com o estudo do livro de Salmos, que venhamos ter dentro de nós que esse livro é um presente que o Criador nos deu. Ele é um presente. Só escrever para vocês aqui os outros verbos. Eu escrevi o verbo ralar. Agora eu vou escrever o verbo... Deixa eu escrever aqui do lado. Só um instantinho. Vou escrever aqui ralar. Agora eu vou escrever os outros verbos aqui em hebraico e a transliteração. Só um instantinho. Então, agora eu escrevi o verbo amad, que é o segundo não. Deixa eu ver aqui, colocar de uma maneira que vocês consigam enxergar. E agora o terceiro verbo, o terceiro não que a gente precisa usar. Yashav. Que, conforme eu disse, tem a ver o quê? Com morada. Deixa eu apagar aqui, eu vou escrever esse terceiro verbo para ter mais espaço lá em cima. E a chave. Então, aqui, ó, colocando aqui para vocês poderem estar vendo, ou seja, o verbo e a chave. Então, que venhamos dizer não a todas essas propostas sedutoras daqueles que não servem ao Criador, que venhamos dizer não, para que, quando chegar na semana que vem, eu estou muito entusiasmado que chegue a semana que vem o próximo Shabat, que a gente vai dar prosseguimento nesse livro de Salmos, agora tranquilos, sem precisar nos deter na introdução. Então, é uma parte que dá mais trabalho, tanto para a gente aqui que está dando o estudo, como para vocês, porque são muitas informações. Ou seja, mas é extremamente necessário. Mas na semana que vem, o que vai acontecer? A gente vai poder saltar de paraquedas, pousar de paraquedas aqui no Salmo 1, versículo por versículo, principalmente esse Salmo, que é o primeiro que abre todo o saltério, todos os 150, ou seja, o DNA do livro de Salmos está aqui, nesse Salmo primeiro. Então, seria uma negligência muito grande da nossa parte nós não analisarmos o quê? Cada palavra. Então, a gente vai... Não é nem versículo por versículo, esse Salmo 1. A gente vai o quê? Palavra por palavra, como a gente está fazendo aqui. Os outros salmos, provavelmente, a gente não vai se deter tanto tempo como a gente está se detendo aqui no Salmo 1, repetindo, porque o DNA do livro de Salmos se encontra nesse Salmo 1. Então, é imprescindível darmos muita atenção a esse livro de Salmos, principalmente esse capítulo 1. Então, que a gente vai entender o quê? Puxa,
eu não fazia ideia. Puxa, eu estou assistindo esse shiur, esse estudo. O Moré Yosef Ben Levi está dizendo que o segredo da felicidade é dizer não. É dizer não. Eu achava que para ser feliz eu tinha que ter não sei quantos R$ 1.000. Eu tinha que ter isso, eu tinha que ter aquilo, eu tinha que ter um carro, eu tinha que ter uma casa, seja lá o que for, que são coisas lícitas que o Criador pode dar para cada um de nós, mas no tempo certo. Então, será que, na verdade, a gente está querendo colocar um monte de coisa nova na nossa vida? Eu usei o exemplo da sala aqui, que a gente quer colocar uma mobília nova, mas não quer tirar as antigas. Então, o que a gente precisa tirar? Afinal de contas, somos a casa do Criador. 1 Coríntios 3,16, está escrito que nós somos o santuário, a morada do Elohim vivente. Ou seja, ele mora em cada um de nós. Então, quais são as tralhas que a gente precisa tirar de dentro de nós? Aquelas mobílias velhas que já estão até com mofo. O que a gente precisa dizer não para si mesmo? Não, muitas vezes até para pessoas que nós amamos. Ou seja, pessoas que nos amam. E precisamos entender também que precisamos dizer não o quê? Com a Havá. Ou seja, Paulo, ele diz o quê? Shaul, ele diz, seguindo a verdade, a emet, em Ahavá, em amor que se doa. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Ou seja, precisamos seguir a verdade, mas muitas vezes a pessoa usa a verdade para tripudiar das outras, com grosseria, com arrogância. Então, se a nossa verdade é dita com grosseria, puxa, ela vai produzir mais males do que benefícios. Então, como diz Paulo, Shaul, precisamos seguir a verdade em amor que se doa, em Ahavá. Então, dentro daquilo que o Criador tem falado com cada um dos irmãos e das irmãs, vocês estão participando desse shiur agora. Muitos não estão participando ao vivo, mas vão assistir depois, vai ficar aqui. O que você precisa dizer não para você mesmo? E eu também preciso dizer não para mim mesmo. O que nós precisamos dizer não para as outras pessoas? Vocês estão compreendendo? Precisamos, ou seja, limpar o cli, o vaso, o recipiente, para que, quando chegar no versículo 2, que a gente vai ver na semana que vem, diz assim, versículo 2, Kim betorat yarguá reftsou, o vetoratou yerreguei omam balaila. Antes, o seu completo deleite, o seu completo prazer está na Torá de Yahuá, e em sua Torá medita de dia e de noite. Ou seja, então, para que a Torá venha achar uma casa, vamos dizer assim, limpa, habitável, precisamos tirar o quê? As velharias. Mas para tirar essas velharias, a gente precisa dizer não. Não sei se vocês já ouviram falar num programa chamado Acumuladores. Vocês já ouviram falar é um problema psicológico que a pessoa tem, psiquiátrico, que a pessoa tem, que são acumuladores. Então, por exemplo, a gente, quando morava lá na cidade do Rio de Janeiro, a nossa casa tinha 2 andares. Aí, do segundo andar, essa casa aqui também tem 2 andares, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro também. Mas quando a gente morava na capital, lá no Rio de Janeiro, tinha um camarada que era inacreditável. Do nosso segundo andar, quando a gente olhava, a gente não queria, mas a casa dele era poucos metros da nossa. Era cheia de lixo. O camarada não conseguia nem entrar dentro de casa. Vocês se lembram desse camarada? Eu não sei se foi alguma emissora lá, eu acho até que teve uma vez que foi uma emissora lá fazer reportagem. É uma doença que a pessoa tem, que ela não consegue se desfazer de nada. Ou seja, o camarada ia no mercado, comprou arroz, o saco de arroz, todo mundo joga fora? Não. Saco de arroz aqui foi tão legal, eu vou guardar esse saco de arroz. Comprava lá Nescau, Toddy, seja o que for, guardava a lata. Comprou remédio, tem lá a bula do remédio, a caixa do remédio, a embalagem do remédio, óleo de soja, vocês estão entendendo? Engradado de refrigerante, tudo. Poeira não vai, poeira é valiosa. Oi? Poeira no chão. Poxa, ele pensou, poeira é valiosa. Até poeira ele guarda. Vocês estão entendendo? Então, de vez em quando, passam até uns programas que mostram esses acumuladores, a dificuldade que é para eles se libertarem. Se der bobeira, mesmo depois de tirar tudo, 2, 3 meses depois já está tudo lotado de novo. Ou seja, usando isso como uma ilustração, será que nós estamos sendo acumuladores? Ou seja, estamos acumulando um monte de lixo dentro de nós? Então, precisamos tirar muitas coisas
de dentro de nós e precisamos, para isso, dizer não. Ou seja, precisamos usar o poder extraordinário que o não proporciona. Não é à toa que dos 613 mandamentos da Torá, eu não vou dizer não, 613 mandamentos da Torá. Quantos mandamentos, vou pedir ao pessoal aqui em casa para não escrever não, tá? Não falar. Quantos mandamentos, tem um tanto de mandamentos positivos, faça isso, faça aquilo, e tem um tanto de mandamentos que são negativos, que são mais do que os positivos. Escrevam aí, os irmãos e as irmãs, quantos mandamentos negativos a Torá possui? Quantos mandamentos negativos? Ou seja, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Eu pedi ao pessoal aqui em casa para não falar. Escrevam aí, quantos mandamentos negativos existem na Torá? Se eu falar os positivos, o pessoal vai fazer as contas, vai ficar fácil. Então, vou dar uma pista. O número de mandamentos positivos é o mesmo valor que a gemátria dessa paraxá que a gente estudou hoje, tá? A paraxá Bamidbar, ela tem um valor numérico, tá? A gemátria da palavra Bamidbar. E o primeiro patriarca, Abraham, também é o mesmo valor numérico, tá? Dessa paraxá Bamidbar, que é no deserto. E é o número de mandamentos positivos. Então, é esse valor. Agora, o nosso irmão Ovede escreveu, Todarabá, muito obrigado. Olha, então, o irmão Ovede acertou. Os mandamentos negativos, que em hebraico chamamos de loacê, não faça, são 365. Puxa, 365, exatamente os dias do ano. Olha que coisa interessante. Talvez alguém esteja pensando, puxa, por que a Torá ela tem 613 mandamentos? Por que ela tem mais mandamento negativo, 365, do que positivo, que são 248? A resposta é óbvia, ou seja, o que está mais aflorado no ser humano? Inclinação para o bem ou para o mal? Para o mal, ou seja, o Criador nos conhece. Então, como ele nos ama, então ele protege essa nossa inclinação para o mal, dando mais mandamentos negativos. Não faça isso, não faça aquilo outro. 365 mandamentos negativos. Então, que quando olharmos para esse Salmo 1, versículo 1, venhamos pensar, puxa, eu me lembro que não faça isso, não faça aquilo. Vocês estão percebendo como é totalmente conectado com a Torá? O livro de Salmos? Na semana que vem a gente vai dar prosseguimento no Salmo 1, mas aí eu vou dizer para vocês quais são os salmos que fazem parte do primeiro grupo de livros, do segundo, terceiro, quarto, quinto. Talvez vocês vão se surpreender. Vou falar aí uma coisa que muitos vão achar até engraçado. Muitas vezes a pessoa tem a sua Bíblia e desfolha a Bíblia e muitas vezes não prestou atenção. Você vai ler o livro de Salmos, a maioria das Bíblias tem. Você vai ler o livro de Salmos, aí está lá, livro primeiro, do Salmo 1 até o Salmo tal. Aí quando chega lá, livro segundo, aí você vai ver, caraca, isso já tinha na minha Bíblia, eu nunca tinha prestado atenção. Eu nem fazia ideia que tem 5 conjuntos de livros aqui nos Salmos. Nesses 150 salmos são 5 grupos de livros que estão associados aos 5 livros da Torá. Caramba, eu nem sabia. Então, para a gente ganhar tempo, semana que vem eu vou falar isso com mais detalhes, mas eu acredito que a maioria das Bíblias já tem esse recurso aí, até as Bíblias em português. Então, estamos concluindo esse shiur, esse primeiro que está sendo o pontapé inicial que a gente está dando. Então, é uma alegria muito grande para cada um de nós estarmos juntos com cada um de vocês. Tinha, com certeza, muito mais coisa. Tem um monte de livro aqui que eu anotei, está tudo anotado aqui no papel, que era para estar lendo. E conforme for, a gente lê no estudo da semana que vem, mas na semana que vem, de uma maneira mais objetiva, vamos ter como foco o quê? Concluirmos o Salmo de número 1. O Salmo 1, Terrilim Aleph. Então, a gente vai estar concluindo ele. Então, que estejamos exercendo o poder do não em nossas vidas, o poder do não, para que a bendita Torá de Yahweh Elohim venha entrar no nosso coração. Ou seja, após exercermos o não por diversas vezes, vamos ser recipientes propícios para recebermos a Torá. Aí poderemos dizer, como falaremos na semana que vem, Kim betorat Yahuwah heftzou, o vetorato yerregei oman valaila. Antes, o seu completo prazer, o seu completo deleite está na Torá de Yahuwah e em sua Torá medita de dia e de noite. Então, que venhamos fazer esse trabalho de casa durante essa semana, todos nós, inclusive o locutor que vos fala. Vamos
ver quais áreas da nossa vida a gente precisa exercer o não, quais são áreas que a gente já está levando meio que no automático e a gente precisa exercer o não para nós mesmos, para que as outras pessoas muitas vezes falam, muitas vezes até pessoas que nos amam, porque as pessoas querem o bem, mas que venhamos ter o quê? Em mente o que o apóstolo Paulo falou, ou seja, seguindo a verdade em amor, que venhamos exercer o não, que tenhamos educação não só com as pessoas, mas conosco também. Ou seja, a gente em primeiro lugar, até porque a Torá fala, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama a si mesmo, o que vai acontecer? Você não vai conseguir. Imagina, o camarada se odeia, aí ele lê, eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Isso aqui é fácil de eu cumprir, eu não me amo, então eu não vou amar ninguém. Estou falando aqui para descontrair. Então, em primeiro lugar, a pessoa precisa amar a si mesmo. Ou seja, se você tem paciência com os outros, tenha com você mesmo. Eu já conheci pessoas que já erraram, como todos nós erramos, e você pega a Bíblia, você mostra para a pessoa e você fala, olha, Provérbios diz, aquele que confessa as suas transgressões e as abandona, esse alcançará misericórdia, de Yahuwá. Aí você fala, puxa, cara, você confessou, você parou de fazer isso, você está perdoado. Aí a pessoa não acredita. Então vamos lá para 1 João 1,9. Yohanan Aleph. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí a pessoa, não, eu confessei, eu abandonei o pecado, mas eu não me perdoo. Então olha a presunção da pessoa, eu não me perdoo. Será que o padrão de justiça nosso muitas vezes está querendo ser maior do que o Criador? Será que estamos invalidando o sacrifício e o sangue do nosso Messias? Ou seja, será que nós somos mais justos que o Criador? Se a gente confessa e abandona, ou seja, a gente alcança a misericórdia. Mas eu não senti um arrepio do topo da cabeça até a planta dos pés. Eu confessei, abandonei o pecado, mas não chorei. Mas onde está escrito? Que é só se chorar, que é só se sentir arrepio. Ou seja, então que venhamos entender isso. Então que venhamos efetuar essas mudanças em nossas vidas, mas que venhamos a entender o quê? Que precisamos ter paciência, tanto conosco, como também com as outras pessoas. Então, nós estamos concluindo. Já dá uma certa saudade, então a gente já está com saudade de vocês. Então, na próxima semana, se vivermos, ou seja, se Elohim permitir que estejamos vivos, tá? E se Ele quiser, estaremos juntos de cada irmão, de cada irmã, e que seja uma semana de reflexão em nossas vidas, que venhamos refletir. Paraxá 34, Bamidbar, ou seja, estamos no deserto, como a gente viu no início do estudo. Essa vida aqui é uma longa caminhada, ou seja, não chegamos ainda à eternidade, estamos no deserto, mas o nosso Rei Messias voltará e nos introduzirá na Terra Prometida. E focando agora no livro de Salmos, Sefer Tehillim, que venhamos, como a gente está vendo aqui no Salmo 1, versículo 1, focar no gigantesco, extraordinário poder, que essa palavrinha hebraica tão pequenininha, lo, que significa não, que poder maravilhoso essa palavra tem. Que seja libertador na vida dos irmãos e das irmãs essa palavra lo. Então, se você tem dificuldade em dizer não, puxa, Moré Yosef Ben Levi, mas você está falando isso, mas eu não consigo dizer não. Peraí. Então vamos mudar isso. Não conseguia. Então começa a orar ao Criador. Criador, tu tens falado um monte de coisa para mim, mas eu não, até o presente momento eu não conseguia, mas eu quero conseguir. Em nome de Yahushua HaMashiach, me ajuda. Ou seja, e como a gente está vendo, o livro de Salmos é um ótimo material para que você ache nas palavras dos salmistas o quê? Um modelo de tefilá, de oração. Então a gente vai despedindo de cada um de vocês aqui. Vamos escolher só uma palavra-chave para a gente saber quem ficou até o final. Então, eu vou escolher a palavra Tehillim. A palavra Tehillim. Vamos lá? Vai, pode ser mais uma? Pode ser mais uma, vai. Vamos fala uma para o canal dela. Isso aí. Então, para quem está aqui no canal Tribos de Israel, a palavra Tehillim. Ou se quiser botar em português, Salmos, pode colocar, tá? E ela vai criar uma outra palavra. Feliz, olha, muito legal. Feliz. Vocês estão vendo como é legal? Como a gente felicidade, olha que coisa legal, tá? Então, felicidade. Então, quem está assistindo no canal Rachel e as Tribos de Israel, que é o canal da minha esposa, coloquem no canal dela felicidade. Quem está no Tribos de Israel, Tehillim,
ou então em português, Salmos. Aí a gente sabe quem ficou até o final. Então, puxa, já estamos com saudade. Eu tô com dificuldade de dar tchau para vocês hoje, de dar um Shabbat Shalom, mas vamos lá. A gente vai ter que dar um Shabbat Shalom para vocês. Mas que Elohim permita que estejamos vivos, que estejamos com saúde, todos nós, para participarmos do próximo shiur, do próximo estudo. A continuação do Sefer Tehillim, do livro de Salmos. Bom, eu estava ensaiando, mas agora não tem jeito não. Agora é para valer. Vamos lá? Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vou contar até 3 aqui para todo mundo dar um Shabbat Shalom no 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Shabbat Shalom. De novo. 1, 2, 3. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Lekulam. Am Israel Rai. Vive o povo de Israel. E que venha o próximo Shabbat.